Oi, gente, tudo bem com vocês? Laru por aqui. Hoje eu sempre tive muito cuidado, assim, com os vídeos que eu faço, em compor um visual atrás de mim, ter um fundo bonitinho e tal. Hoje é uma parede em branco, porque eu tô aqui pra falar sobre os meus processos, sobre quem eu sou, e eu sou uma folha em branco, né? Eu sempre vou me colorindo à medida que eu vou me relacionando, à medida que eu vou me reencontrando com partes minhas que por algum motivo se diminuíram até aqui. E hoje eu tô assim, limpa, pra contar tudo que eu tô passando ultimamente, né? Eu costumo dizer que eu tenho momentos de deserto em que eu preciso entender, aterrar os meus propósitos, os meus porquês. E a partir de então eu consigo olhar de fora como um ser observador, sem sofrimento, sem vitimismo, assumindo as minhas culpas, entendendo o que eu precisei atrair para mim para ter a lição maior daquilo tudo, né? Então eu venho contar para vocês todo o meu processo desse ano de 2020, que na realidade começou no finzinho do ano passado. Eu optei por, depois da morte do meu pai, em outubro, que foi até o primeiro vídeo desse canal, sobre como eu encarei a morte dele, né? Que começou todo esse meu processo de me expressar, de colocar pra fora, de compartilhar com quem quiser ouvir, assim, né? O que eu tenho pra dizer sobre as minhas percepções, sobre as minhas curas poderem, de certa forma, inspirar, por menor que seja, algum pensamento de transformação em alguém aí do outro lado. Então, ano passado, apesar de um ano muito difícil e sofrido, por várias questões que não vêm ao caso, que já são ciclos fechados, eu resolvi fazer uma viagem para agradecer. Em agradecimento, porque eu sei que cada dificuldade me fez mais forte, sabe? Me fez aterrar mais ainda ramificações das minhas raízes e assim conseguir encontrar dentro de mim, bem lá no fundo, coisas que eu não sabia que eram minhas por às vezes olhares de outras pessoas que passaram por mim, inclusive. Então eu resolvi fazer uma viagem de gratidão. E eu escolhi um lugar muito especial, que foi Santo Tomé das Letras. E eu sempre tive um pouquinho de problema de viajar sozinha, de estar sozinha, enfim, né? Nunca gostei muito de estar nessa posição sozinha. Então eu armei uma viagem com uma prima minha e o namorado, em que foram mais 3 pessoas. E a gente ia ficar um período de tempo juntos e depois o pessoal ia embora e eu ia ficar em Santo Tomé por mais uma semana, assim, curtindo a minha viagem solo e agradecendo todos os porquês que me levaram até ali. Por isso eu escolhi um portal tão energético como é Santo Tomé, né? E quando eu cheguei lá, já no segundo dia, eu encontrei o meu último companheiro. A gente se encontrou de um jeito muito legal, assim, ele tava passeando com o pai dele na pirâmide, e aí eu escorreguei, o pai dele me segurou e falou assim, cuidado pra você não cair. E aí a gente se conectou e a partir de então a gente começou a se ver todos os dias. Eu conheci a família dele, ele tava com 10 pessoas lá, porque ele é de Minas. Então ele tava com 10 pessoas lá, eu conheci todos no mesmo dia em que a gente se conheceu e começou a se relacionar, né, a ficar e tal. E aí todos os outros dias a gente ficou juntos, assim, a gente passou a virada do ano juntos. Eu fiz um ritual lá com o pessoal do meu camping para me abrir a todo o meu merecimento, as coisas que viriam nesse ano para serem integradas com o meu coração. Assim, apesar de muito sofrido de tudo que tinha acontecido, com muita gratidão pela transformação que cada desafio trouxe para minha vida. E aí, então, a gente começou a se relacionar. A minha prima e o namorado foram embora no dia primeiro. E eu fui para um chalé com a família dele. Aí começou a chover. A gente escolheu voltar para Machado, que é a cidade dele em Minas. E aí eu conheci todo o resto da família, assim. A gente decidiu namorar. Eu fui embora para Prudente. Eu tinha uns dias para passar lá.
2 dias depois ele foi pra lá de mala e cuia, conheceu a minha família, me pediu em namoro no túmulo do meu pai. Muito representativo, assim, sabe? E aí, em janeiro, tipo dia 13 de janeiro, nós estávamos morando juntos em Curitiba. Então foi uma coisa super intensa, assim, de repente, aquele amor, aquela conexão de outras vidas, um presente da montanha, né? Até então ali, tipo, toda a minha expectativa de ter encontrado uma pessoa que compartilhava dos meus ideais, dos meus objetivos e que estava a fim de construir família, que abandonou tudo para vir para o seio da minha casa aqui em Curitiba, né, seguindo minha escolha e tal. E aí, na realidade prática, duas pessoas que não se conhecem dentro de uma casa de 40 metros quadrados, num período em que eu estava trabalhando pouco, porque era antes do carnaval, então os meus alunos eles costumam voltar um pouquinho depois do carnaval. A gente tem um período de menos aulas, então eu tava ficando bastante em casa. E ele tava num período de transição, então lá em Minas, ele morava no interior, ele morava numa chácara, então tinha muito esse contato com o mato, com o verde. E aqui em Curitiba, apesar de ter muito verde, é bem contrastante, porque é uma cidade enorme, de milhões de habitantes, né, enfim. E aí a gente começou a ter alguns atritos, a gente começou a ter algumas dificuldades de convivência, como eu acho que é qualquer casal, né? A gente ouve muito falar que mesmo pessoas que namoram muito tempo, quando vão morar juntas, tem uma estremecida, tem casal que não aguenta, enfim. Então a gente passou por esses processos, assim, mas o amor que a gente tinha um pelo outro, assim, tava fazendo tudo valer a pena. Nesse meio tempo, no finzinho do mês de janeiro, eu descobri que eu estava grávida. E aí foi lindo, assim, porque na verdade a gente queria juntos esse filho muito. E, e aí quando a gente soube foi uma alegria geral, enfim. Chegou o carnaval, nós fomos para Minas. Eu descobri que eu estava grávida antes de estar, porque eu comecei a passar muito mal. Eu passei muito mal. No começo da gestação eu emagreci 4 quilos. Eu vomitei até 20 semanas de gestação. E as pessoas falavam que era até 12, e as 12 semanas chegaram e nada melhorava, e aquilo não melhorava. Eu falava, meu Deus, tem alguma coisa errada. E assim, eu não precisava comer, às vezes eu vomitava suco gástrico, sabe? Parecia suco de limão, assim, eu levantava da cama já pra vomitar. E sempre não tão disposta, porque, né, quando a gente se sente mal, a gente não quer fazer muita coisa, então fomos dirigindo para Minas, né, levamos 12 horas de viagem, eu nessa situação vomitando, enfim, mas fomos para lá. E aí a gente teve um carnaval bem difícil, assim, algumas coisas aconteceram, eu me senti desrespeitada moralmente por algumas palavras, alguns gestos agressivos e uma postura que ele acabou tomando de certa. Como eu posso dizer? Meio agressivo, assim, por conta de bebida, né? Enfim. Mas eu tenho muito bem definido, pra mim, o que eu mereço como mulher, sendo o ser que eu sou, entendendo tudo que eu entrego pro mundo. Então, as barreiras que eu levanto ao meu redor, quando eu encontro coisas que não são compatíveis com os meus desejos para a vida, são muito grandes. Então, quando eu bati nessa barreira, eu entendi que ali era algo que eu não estava buscando, era uma idealização que talvez não fosse real, ou talvez não fosse o momento da gente se relacionar. Eu tinha que estar bem comigo mesma para gerar um filho, né? Para o meu corpo ser um portal. Por algum motivo que eu desconheço ainda, mas que eu já aceitei e integro muito bem, o meu corpo foi escolhido por seres maiores para virar portal para esse momento. O meu filho me escolheu o pai dele para vir para esse mundo, porque eu acredito que nós fazemos as nossas escolhas antes de vir para essa vida. Então, eu sabia que naquele momento eu não podia assumir o papel de mãe de dois.
e eu precisava cuidar de mim. Então, nós voltamos de Minas Gerais, foram 15 horas de viagem, nós pegamos um congestionamento de 4 horas parados na rodovia. E nessa situação da gente tá, né, meio não conversando, meio se pegando, meio estranhos. E aí, quando a gente voltou pra cá, ele pegou as coisas dele e foi embora. Eu confesso que, assim, eu já tive relacionamentos abusivos e que eu identifiquei esses abusos depois. Eu já fui uma mulher abusiva, abusivíssima, assim, tipo, muito nociva. E hoje em dia eu me acolho por quem eu fui, mas eu não me orgulho dos sofrimentos que eu sei que eu causei. Mas eu sei que foram passos que eu precisei dar para estar aqui onde eu estou, então eu estou muito bem acolhida com a minha versão anterior a mim, né, a minha fractal do passado. E eu senti muito na pele esse lugar de mulher ferida, né, de quando a gente se coloca num lugar de vítima, porque nós fomos vítimas, e o quanto a gente toma para nós essa culpa de que a gente que criou esse lugar onde a gente tá. Então eu falo assim, se eu não tivesse o meu mental muito bem preparado, estabelecido, e a minha estima muito bem definida sobre até onde eu permito que as pessoas entrem em coisas que eu delimito, eu teria voltado atrás, porque a gente sabe que nessa circunstância, os homens eles se colocam num papel de arrependidos. A gente nunca sabe se é superficial ou se é verdadeiro, mas ele foi embora chorando, pedindo mais chances, abraçando minha barriga muito, porque a gente afinal já tava gestando um bebê nosso, né? Então, assim, foi bem complicado deixar ele embora. E na situação de fragilidade que eu tava, na situação de ter que encarar a notícia pra minha família que é tão conservadora, por ter tido um namorado tão rápido e ter vindo morar tão rápido e ter engravidado tão rápido e agora estar solteira tão rápido. Enfim, foi bem difícil, porque eu tinha me colocado num lugar de anfitriã para recebê-lo na minha casa e eu notei que eu diminuí muitas coisas que eu senti para que ele se sentisse bem recebido. E aí, quando eu diminuí coisas que eu sou para acolher quem ele era, eu me perdi de quem eu era também. E ali naquele momento eu tava passando mal, eu não conseguia comer, enfim, várias coisas acontecendo, essa fragilidade de me ver sozinha de novo, depois de abrir todo um lugar na minha vida, 2 anos depois de morar sozinha, pra dividir a minha casa. Quem me conhece sabe o quanto a minha casa é meu santuário sagrado, o quanto essa casa me abraçou em momentos que eu não tinha pra onde ir, nos meus sofrimentos mais fundos e sombrios, assim, de chorar rolando no chão, enfim. E ser acolhida pela minha casa e pelos serizinhos mágicos que habitam aqui, os meus guardiões. Então, o quanto isso me feriu. E eu entrei num processo de não olhar para isso. O meu escudo para ficar bem é não lidar com isso por um tempo, até que eu consiga reacessar e trazer para deixar a flor da pele para ser curado, né? Que é o que eu chamo de deserto, né? Que é o meu processo de ficar só comigo mesma, entendendo tudo de fora, o que eu preciso enxergar. Então, nesse momento, eu consegui me ver e me sentir no lugar das mulheres que são abusadas, sabe? O quanto eu fui baixa por julgar, às vezes, a falta de atitude de uma mulher que não consegue sair de uma prisão sem grades, assim, né? De uma prisão em que você acredita na outra pessoa, porque você quer que aquilo seja verdade, né? E o quanto a gente constrói de verdade no que as pessoas não se esforçam para ter.
né? O quanto, às vezes até com contatinho, assim. Eu, às vezes, quando eu fico muito feliz que recebo alguma mensagem muito acolhedora, muito cheia de amor e carinho, eu favorito essa mensagem pra eu ficar vendo ela no Whats. O quanto isso não é uma construção, né, do que a gente enxerga e projeta no outro. E aí eu me vi nesse lugar de mulher ferida, e se eu não tivesse a minha ideia muito bem estabelecida sobre os meus limites e o que eu quero para minha vida, eu teria facilmente voltado atrás. E esse voltar atrás talvez significasse permitir um limite que faria ele entrar muito mais dentro de um lugar que não era dele, que é meu pertencente. Então, eu me solidarizo hoje de modo como nunca antes eu me solidarizei com mulheres que sofrem abuso e não conseguem se mover para sair disso. Se eu estava antes num lugar de olhar e dizer essa pessoa precisa de força para sair daí, hoje eu me compadeço de enviar energia para que essa mulher se empodere, para que ela entenda que ela não precisa passar por isso, que a gente não vem nessa vida para sofrer e que as nossas escolhas elas vão acabando levando a gente para um caminho que às vezes uma escolha muito difícil precisa ser tomada e aí depois você precisa ter um senso de teimosia para lidar com isso num primeiro momento, para que depois isso seja resfriado com o tempo, diminuído em ferida, sabe? Do que propriamente dizer que falta ação, que falta posicionamento, que essa mulher é, sei lá, burra. Jamais, jamais, assim. Depois de estar nesse lugar, que foi mínimo, foi um abuso verbal, e pra mim já foi suficiente pra eu dar um basta. Então eu fico imaginando e me solidarizo demais com todos os corações que se machucam com coisas ou por períodos de tempo muito grande com esse sofrimento de diminuir a estima, quanto de se chegar a uma agressão, né, física, enfim. Então, é só quando a gente tá nesse lugar que a gente consegue ter uma imaginação da empatia que você poderia ter por uma mulher nesse lugar. Então, eu me solidarizo e assim, gostaria que cada uma que tá assistindo aqui e já passou por isso sinta o meu abraço fraterno de acolhimento nesse momento, sabe? E me disponibilizo para pro que vocês precisarem, assim, se vocês quiserem conversar sobre. Eu sei que é muito difícil falar disso. E eu tô num lugar agora de completo acolhimento, não tem como ser diferente. Voltando então, aí aconteceu a quarentena. Então fui eu pra Prudente fazer um curso que foi cancelado. E já fazia, na verdade, 3 meses que eu não ia pra lá, então eu não tinha contado presencialmente pra ninguém da minha gravidez. A minha mãe sabia, algumas pessoas sabiam, mas eu não tinha ido encarar isso de verdade. E fui eu pra lá, né, com toda a minha fragilidade, me nutri da minha mãe, me nutri da minha família. E o que eu encontrei lá, como eu imaginava, dos mais antigos, né, de outras gerações e assim, também com o coração super aberto para entender o caminho, as vivências de cada um deles, não foi muito acolhedor, sabe? Assim, algumas pessoas dizem até hoje que foi um erro, eu não sinto que é um erro, mas eu entendo o lugar deles de dizer que é, mas eu não sinto isso de maneira nenhuma. E aí, lá eu fiquei por 3 meses, então eu perdi a primeira ultrassonografia morfológica do bebê para saber se ele estava se desenvolvendo bem, porque o meu convênio é daqui do Paraná e daí não consegui liberação, passou o tempo gestacional que eu deveria ter feito, enfim. O meu convênio demorou muito para liberar o segundo morfológico, então eu esperei até completar 22 semanas para eu saber se o meu bebê era homem ou se era mulher, sem saber se ele estava bem, se ele estava se desenvolvendo bem, o que estava acontecendo, eu não sabia. Eu passei mal até 20 semanas, então eu cheguei em casa ainda nesse processo. Eu identifiquei coisas, assim, e padrões na minha hereditariedade, conversei muitas coisas
sobre a gestação da minha mãe, a gestação da minha avó. Foi muito legal me ligar ao maternal. E lá eu me nutri muito, muito assim. Tanto de me sentir acolhida, como ter espaço para voltar a ter a minha força, ancorar de volta a minha luz, que por algum momento ficou perdida, enfim. E aí, então, algumas outras coisas começaram a acontecer, né? Como eu tava longe da minha médica aqui, eu não conseguia fazer pré-natal, eu não conseguia treinar, porque eu tava muito indisposta. Depois que eu parei de vomitar, eu comecei a ter azias fortíssimas, assim, que me incomodavam muito. Eu descobri no dia que tava fazendo 7 meses que o meu pai tinha falecido, que o meu filho é um menino, é um homenzinho. Eu tive um, numa tiragem de tarô de um amigo meu, eu pedi pra ele tentar ver no primeiro mês da gestação, assim, se era menino ou menina, e ele, enquanto embaralhava o tarô, pulou uma carta do baralho e era um homem, um menininho, assim, com um sol laranja enorme. E aí depois eu sonhei que o bebê me chamava, já uma criança, né? Eu chamava ele de Sam. Sam, S-U-N, né? De sol. E aí eu decidi que o nome seria Sam. E aí lidar com isso também, de contar para as pessoas que é um nome que ninguém conhece, eu nunca vi uma pessoa chamar Sam, mas ao mesmo tempo identificar a energia dele como o sol, como agente de transformação, que já vai vir nessa energia mais fluida, mais cristalina, da nova era, enfim, ancorar tudo isso, né? Daí eu tive alguns problemas ainda de comunicação com o meu ex-companheiro. Ele acabou voltando para um relacionamento antigo que era bem nocivo. Enfim, várias coisas aconteceram. E aí eu fiz o exame, descobri, né, sobre o sexo do bebê no 7º mês de falecimento do meu pai. E aí o meu avô materno acabou desprendendo-se da carne num processo bem difícil. Ele ficou uma semana internado e com alguns sintomas bem difíceis de lidar, né, no final da vida. E a gente teve que lidar com escolhas muito difíceis de analgesia para que ele não sentisse mais dor, mas aí sabendo que ele não teria mais como voltar. Foi muito bom eu ter estado lá para me despedir. A gente se via todos os domingos, né? Porque ele mora num sítio bem perto da minha casa. E foi muito bom estar do lado da minha mãe nesse momento, porque, né, ela perdeu o marido e perdeu o pai com menos de um ano. E aí eu entrei num processo de que as pessoas queriam que eu voltasse para lá, para acolher esse filho, para me ajudar nessa jornada, porque aqui em Curitiba eu tenho uma rede de apoio, mas a grande parte da minha família tá lá em Prudente. Então eu me vi num lugar de ter que ter muita força para manter a minha escolha de ter o bebê aqui em Curitiba, porque eu passei por muita coisa aqui e eu sinto que eu ainda preciso dar alguns passos aqui. E eu não desistiria antes de saber que eu não consigo. Eu não tenho problema nenhum em não conseguir, desde que eu tente. E se eu fosse embora antes do meu filho nascer, eu ia estar desistindo de mim mesma. E ia estar sendo hipócrita, porque eu bato muito na tecla de que o meu filho só é meu filho porque vem depois de mim. E isso não me dá nenhum tipo de controle sobre ele ou projeção do que eu gostaria que ele fosse. Meu papel de mãe é ensinar, guiar, proteger e deixar ele fluir como tem que ser. Então, eu não concordo com parar a minha vida para viver a vida do meu filho, porque senão em algum momento eu vou perder a minha essência e quando ele precisar voar e ir embora, enfim, já pensando lá na frente,
Mas assim, quando eu tiver que me desprender e entender que o meu filho é do mundo, eu vou ter um processo muito forte para lidar. Então eu já penso isso desde agora. E se eu voltasse para Prudente nesse momento, eu ia estar desistindo de mim sem tentar, né? Apesar de saber que é uma dificuldade bem grande. E eu ia estar sendo hipócrita de parar a minha vida para viver a vida do meu filho. E, e aí eu tive que vir embora aqui para Curitiba e passar de novo por todo o meu processo de desligamento, de preocupação com o sentimento das pessoas que ficam lá, que eu sei que todos gostariam que eu tivesse lá, tanto para ver o bebê nascer, crescer, enfim, a minha barriga se desenvolver, quanto para eu estar perto de volta, né? E assim, eu vim embora há 2 anos e meio, mas as pessoas de lá ainda não ancoraram muito bem isso. E essa gestação foi uma oportunidade de me ter de volta, sabe? Então foi tudo difícil de novo, aquele processo de vir embora. E aí quando eu cheguei aqui em Curitiba, esse processo de estar sozinha de novo no meu apartamento, mas agora saber que eu nunca mais vou estar sozinha. Então assim, eu ia fazer uma viagem sozinha, não fiquei sozinha na viagem porque conheci meu ex-companheiro. E a partir de agora eu nunca mais vou estar sozinha, porque o meu filho sempre vai estar comigo. Entender isso e num momento em que eu tava tão pra mim, assim, sabe? Tão me desenvolvendo, num momento em que eu nem imaginava ser mãe. E entender que isso é muito maior do que a minha vontade, porque eu achava que eu nem podia ter filho por algumas coisas que aconteceram no meu passado, em outros relacionamentos. E, e aí me ver nessa situação, estando sozinha, tendo que ter muita força e garra para sustentar essa decisão, com uma gravidez no meio da pandemia, que é uma instabilidade de não se saber como vai ser o novo mundo, de trazer uma criança que é tão frágil no início da vida para viver aqui, nesse mundo que a gente que tá em transição, né? Ter muita confiança de que tudo vai dar certo, mas ao mesmo tempo ter uma pulguinha ali atrás da orelha que faz eu duvidar assim dos propósitos, enfim. E ao mesmo tempo ter que lidar com apartamento, né? Pra onde eu vou agora, o que, que eu faço. Um dinheiro do inventário do meu pai que era pra ter saído não saiu porque o fórum tá fechado por causa da pandemia. Essa coisa de não saber se eu alugo, se eu compro. O que, que eu faço, pra onde eu vou, como eu vou estar, se eu vou poder contar com ajuda. Hoje eu tenho uma relação tranquila com o pai do bebê. A gente conversa naturalmente. Ele vai estar aqui no parto, vai passar um tempo aqui comigo. A minha mãe vem também pra cá. E aí começam a entrar várias outras questões, porque nós temos cachorros imprudentes, que nunca ficaram sozinhos. E aí minha mãe vem pra ficar um mês, mas ela ainda trabalha, então a gente não sabe como vai fazer pra pedir o afastamento. São várias coisas acontecendo assim e ao mesmo tempo muita gratidão por processos terem entrado na minha vida, por pessoas fazerem a diferença de se mostrarem perto mesmo longe. Eu tenho um grupo de amigas que se reuniu para comprar um presente para mim que foi muito legal. A gente fez uma chamada de vídeo assim de todo mundo para eu abrir o presente. E foi muito lindo e significante. Eu tenho o apoio de uma fadinha que eu encontrei, assim, que vai ser a madrinha do meu filho, que tem sempre direcionado palavras muito positivas, me incentivou a abrir uma carteirinha de investimentos para o bebê e já depositar desde agora. Coisas que eu não conseguiria fazer sozinha ou imaginar. E aí, assim, tudo tá sendo meio que perder o controle sobre a situação. Coisas que eu sempre controlei muito na minha vida, que agora eu não tô tendo controle nenhum. Então eu voltei pra Curitiba, tá tudo meio instável por causa da situação do corona. Tá tudo meio instável por conta de que já eu tô de 7 meses agora.
Então que já já eu vou ter que parar e o bebê já chega no fim de setembro e eu já tenho várias coisas pra arrumar e na verdade não posso porque ainda não me mudei, só vou me mudar no mês em que ele chega. Por uma questão assim de. Eu só posso agradecer ao mundo também pela forma como o apartamento chegou até mim para resolver uma questão bem importante que eu tinha. E aí lidar com a ansiedade, assim, de não poder já deixar o quartinho dele pronto, de não poder ir comprando as coisas por não saber quantas coisas vão caber lá. E, e é total soltar e desprender do controle, assim. E o quanto eu não consigo imaginar sendo diferente. E o quanto eu controlo as coisas na minha vida. E o quanto essa gestação tá vindo, assim, pra me falar, pra me mostrar o quanto eu sou forte por tudo que eu passei. Pra me mostrar o quanto eu tô pronta pra ser mãe. E o quanto eu tenho certeza que o meu filho vai estar em boas mãos no sentido dessa guiança, né, que eu acho importante, da fundamentação de caráter dele, enfim. E o quanto amor eu tenho disponível ao meu redor, de pessoas que se importam, de pessoas que não sabem a história toda, mas me mandam sempre coisas positivas e desejam o melhor pra mim e pro meu filho. Então, isso é o meu ano, esse foi o meu ano de 2020 até aqui. Muito difícil, muito difícil, muito difícil, mas assim, eu tô tão transformada, tão madura, que às vezes eu paro, eu penso, eu falo, se eu tivesse agindo pelo meu ego, estaria tudo diferente. E no fim, às vezes eu acho que eu vou agir de uma forma por pensar com o meu ego, e, e no fim é tão fácil e tão fluido, porque eu tô me deixando levar, porque eu tô deixando isso acontecer como tem que ser, porque eu tô soltando completamente o meu controle, porque eu tenho confiança plena de que tudo vai dar certo como tem que ser. E que o sofrimento que eu poderia estar colocando nisso, me vitimizando, enfim, é absurdo. É completamente criado pela nossa mente. E o quanto o mundo é providencial, meu Deus, o quanto se lançar e dar um passo à frente sem ter o chão embaixo faz com que no dia seguinte o chão brote, seja o chão mais ríspido, áspero e o mais duro possível. É como se o que a minha mente projetasse fosse uma areia em que fosse difícil de andar. E o que o mundo projeta pro passo que eu dou antes de ter o chão é cristalino, é resistente, é sustentador, sabe? Então, assim, gente, tem sido um período transformador, tem sido um período muito intuitivo, tem sido um período de receber de volta o amor que eu sempre tentei dar para as pessoas. E tá nessa posição é difícil, assim, porque eu sempre dei, e agora eu tô recebendo. E me abrir ao recebimento disso é tão maravilhoso. Eu tenho tido tanta ajuda, eu tenho tido tantas palavras de conforto, eu tô tão maravilhada com as pessoas que me rodeiam que às vezes eu nem olhava. E essas pessoas fazendo um esforço sobre-humano para mostrar que estão aqui por mim. E o quanto eu sou grata a tudo, assim, a todos os meus ciclos, a todas as dificuldades, a cada vez que eu fiz cara feia por não gostar de uma coisa, mas no fim é tudo maravilhoso, é tudo incrível. E o meu bebê vai chegar, ele vai vir saudável como tiver que ser. Ele vai ter todos os dedinhos, porque a gente já conferiu no Ultra, contou um por um. E o que tiver que vir, vai vir. E eu vou saber lidar. Ou se eu não souber, eu vou ser preparada pra saber. Daqui até lá, tem muita coisa pra acontecer. A gente projeta, mas a nossa mente, ela é tão presa nos medos que a gente projeta a nossa realidade de medo. E quando a gente não dá espaço para esse medo, as coisas são tão lindas para chegar. Então esse vídeo aqui é para expor as minhas dificuldades, para dizer que eu tive dificuldades, eu escolhi olhar para isso com muito amor e gratidão. E que é uma questão de escolha,
que às vezes a gente precisa se bagunçar, bater ali na cabeça, levar uns tapas na cara de umas pessoas que vão passando pela nossa vida, para mostrar o que a gente tem que enxergar. Eu precisei passar por tudo isso para ver a mulher que eu sou. E isso me inspira a mostrar para as outras mulheres a força que elas têm e o quanto é maior do que a gente, o nosso momento gestacional, seja como for, se é muito esperado, se é de repente, se gestou sem saber e nasceu, sabe? Cada pessoa tem que viver como tem que ser. E o quanto a gente não pode julgar e entrar no espaço e no merecimento do outro. Porque o que é do outro, sabe? Então eu deixo aqui abertíssimo para as dúvidas que vocês tiverem. Hoje em dia já passei pelo meu deserto, já tô como observadora, já tô acolhendo, já tô sentindo o meu bebê, já tô mentalizando o parto dele humanizado, já fui buscar questões que antes eu não sabia, que me reconectaram com o meu feminino, que me fizeram ter poder e empoderamento nesse momento, e que eu tenho certeza que toda essa força, essa luz já vem do meu bebê. E que só coisas lindas estão por vir, porque é assim que eu quero que seja, e é assim que eu mereço que seja, e é por isso que eu escolhi estar aqui no dia de hoje, em outra situação lá no passado, para passar por esse momento de transformação junto com a Mãe Terra, que eu tô aqui para levar uma galera comigo que tá disposto pelo menos a se ouvir, a colocar um questionamento sobre uma coisa que antes era tomada como realidade, que agora precisa ser mudada. Por isso que a realidade não mudou ainda. As pessoas ainda estão enxergando o mundo como ele era e ele não é mais o mesmo. Enquanto não tiver uma motivação de coletivo, uma motivação de ajudar o próximo, uma motivação de tirar o seu egocentrismo do seu umbigo, o corona vai continuar aí levando uma galera que não tá pronta energeticamente para estar aqui para a nova fase do mundo e da nova era que vem. A gente precisa vibrar no amor, a gente precisa abraçar as pessoas, a gente precisa abraçar assim, no sentido de acolher, tá, gente? Não vai sair por aí abraçando as pessoas com esse corona aí, que senão vão falar que eu tô fazendo apologia a uma coisa que é nociva no momento. Mas assim, se acolham, se entendam, se olhem, saiam do papel de vítima. Enquanto você se vitimiza, você não assume a sua responsabilidade. Você só acredita que tem um problema quando você enxerga que você tá gerando aquilo, que você tá vibrando e atraindo aquilo, né? Por exemplo, nesses meus relacionamentos que eu tenho passado, por que eu tenho atraído pessoas que precisam tanto da minha ajuda para se transformar? Por que eu acho que eu tenho que ajudar o outro e não cuido de mim e não me ajudo? Então, assim, o que eu tô atraindo? Como eu quebro esse padrão? São essas perguntas que têm que ser feitas, sabe? E essa é a minha vida desse ano, de montanha-russa, de altos e baixos. E se você ouviu até aqui, muito obrigada, porque são 38 minutos de vídeo. Então eu quero muito agradecer quem me ouviu, quem tava afim de saber um pouquinho. Eu sempre falei em outros momentos que eu ia entrar nesse assunto, que precisava um pouquinho mais de cuidado para lidar com isso. Então eu quero encerrar esse vídeo mostrando para vocês da minha barriga o meu nenenzão que tá vindo. Esse é o Sam, gente. Nós estamos... Daqui 2 dias a gente entra na 28ª semana. E estamos muito bem, felizes e gratos para você que assistiu até aqui. Muito obrigada, muita luz para vocês. Arro! Até o próximo vídeo.